Bom, pessoal, hoje a dica aqui é numa botoneira, tá? No caso aqui é uma 917, mas essa regulagem aqui para qualquer botoneira, tá? Independente se for Brother, Juke, enfim. Vamos lá. No caso aqui eu vou regular para esse botãozinho de 4 furos. O que que acontece? Essa chapinha aqui, ó, esses dois parafusinhos aqui, ó, que solta ela. Aí é bem intuitivo, dá para saber. Na Juke também é assim. Juke, Ciruba e afins, certo? O que acontece? Essa chapinha que às vezes a gente pensa que não, mas ela é muito importante. Às vezes pega uma máquina que o ponto tá falhando e a pessoa quer regular o looper embaixo, tá preocupado se a agulha tá torta, quer baixar a barra, quer mexer. Não, às vezes é só por causa disso daqui. Porque dependendo se for uma malha que vai pregar, quanto mais for justo, na hora que a agulha descer aqui, ó, na hora que a agulha estiver descendo aqui, que ela for fazer o trabalho para pregar o botão, quanto mais rente ela descer com essa chapinha, melhor. Ela vai manter mais esticado o tecido lá na hora de pregar o botão. Porque às vezes, entendeu? Tem uma chapinha aqui que ela é bem aberta. Essa daqui, ó. Por exemplo, pega uma chapinha dessa daqui, ó. Olha, notem a diferença, ó. Ó, no contraste aqui, ó. Dá pra ver? Olha a diferença de abertura. Então você pega um botãozinho, igual esse daqui, por exemplo, ó, que é bem pertinho os furos, ó. Então eu vou colocar ele nas costas para vocês entenderem. Olha a sobra que fica, ó. Tá vendo? Ó? Olha só a sobra que fica aqui, ó. Então, na hora de pregar o botão, o tecido fica, ele fica batendo. Na hora que a agulha bate aqui, o tecido fica dançando. Porque a agulha ela empurra o tecido na hora que tá pregando o botão, ela empurra, né? Então ela faz esse movimento aqui, tá vendo? Ó? Então ele fica fazendo isso daqui, ó. Por isso que muitas vezes falha. Agora pega uma chapinha mais estreita, que ela é mais justa, tá vendo? Ó? Olha só como ela passa justo, ó. Entendeu? Então fica muito melhor a qualidade. Às vezes falha o ponto por causa disso daí. Aí, bom, eu recomendo vocês terem uma para um botão maior, um botão menor. Inclusive tem uma aqui, ó. Essa aqui é melhor ainda. Tá vendo que ela tem uma ressalva aqui, ó? Essa ressalva aqui não é à toa. Ela compensa aqui a altura do pezinho, ó. Quando pisa aqui, ó. Além na hora que pisa, né? Isso aqui desce. Assim mesmo ainda ficaria o tecido um pouco folgado, vamos dizer assim, por causa desse dente aqui. E devido a ter essa ressalva aqui, ó, ela compensa. Então ela mantém o tecido mais esticado ainda. Então é melhor ainda esse tipo de chapinha aqui. Então, bom, a regulagem é o seguinte. Eu recomendo vocês pisa, né? Tira essa chapinha de baixo aqui, no caso. Porque vira e mexe, se você tiver duas, você vai substituir, né? Dependendo da necessidade do botão. Então, tira a chapinha, pisa, né? Fala tudo isso com a máquina desligada, tá, pessoal? Essa mola aqui, ó, tira ela. Por que que eu recomendo tirar? Porque fica muito mais fácil de você. Isso aqui fica assim, ó. Fica solto aqui. Então fica melhor para vocês manusear na hora de colocar ela aqui no lugar dela e fazer essa regulagem aqui, ó. Fica bem mais fácil. Bom, mas vamos lá. Aí no caso eu quero regular para esse botão aqui, ó. Certo? Então vamos lá. O tamanho da garra aqui, a abertura, é na lateral aqui, ó. É nesse parafuso aqui, ó. Aqui. Então você solta ele. Automaticamente a garrinha aqui já vai ficar solta. Tá vendo, ó? Ela fica assim, ó. Então tem que se levantar ela aqui, ó, ver que ela tá fechada, ó. Tá vendo ali, ó? Soltei ali. Ela fica fechada aqui, ó. Tem máquinas que vai ser aqui essa regulagem, tá? Mas o sistema é o mesmo. Tem umas que vai ser aqui em cima, tá? Então, soltei lá. Agora eu vou colocar o botão para ficar do tamanho certinho para esse botão aqui, no caso, tá? Então, ajustei. Coloquei o botão e eu venho aqui na lateral aqui e eu só encosto. Não precisa apertar com muita força, porque esse parafuso aqui também quebra. Igual quando se a regulagem for na frente da máquina, é a mesma coisa. Mesma coisa. Não pode apertar com muita força, que senão ele espana. Quebra e fica o pedaço do parafuso lá dentro. Beleza, já descobri aqui o tamanho do botão. Agora é um botão de 4 furos, certo? 4 furos. Aí vocês lembram do outro vídeo anterior aí, que eu expliquei pra vocês, que aqui na parte de trás da máquina tem a regulagem, ó. Aqui é 2 furos. Aqui, a partir daqui são 4 furos. Aí aqui é quando é mais fechadinho, ele vai aumentando aqui. Quando é lá em cima, é quando o zigue-zague dos pontos do botão é tipo assim, é longe e é longe aqui também. Ele é um quadrado, né? Então quando ele fica bem longe assim,
É aqui que vocês vão aumentando, mas isso aqui a gente faz manualmente, vai testando lá, rodando na mão a máquina, sem ligar. Então eu vou jogar no 2,5 aqui, pela nossa experiência, é uma medida muito padrão, 2,5, 3. Para vocês subirem acima dessa medida tem que ser um botão muito grande. Então eu vou tentar no 2,5 lá, vamos ver lá. Aí eu vou baixar aqui. Acho que a luz da máquina tá ofuscando, peraí. Aí melhorou. Tá, pisei aqui. Ó, eu vou rodar na mão. Eu vou rodar na mão a máquina. Ó, tá vendo? Tá pegando um pouquinho na lateral, não tá? Vocês lembram que no outro vídeo eu falei? Pra mexer nessa parte aqui da regulagem, é aqui, ó. Nessa porca aqui, tá? Então vocês têm que soltar ela, no caso lá, tá pegando muito, muito aberto. Tá pegando muito aqui. Então eu tenho que diminuir aqui um pouco. E vou testar lá. Então eu vou diminuir aqui. Aqui é o mesmo esquema, gente. É só soltar, não precisa apertar muito. Porque também essas máquinas é só encostar. Ela não sai regulagem do lugar fácil. Então só dá uma encostadinha. Então aqui eu baixei. Agora, vim aqui. Deixa eu focar. Aí, ó. Aí já desceu de boa. Aí, acho que dá pra ver melhor assim. Aí vamos lá o outro lado. Tá vendo? Beleza. Tá, no zigue-zague pra mim já me atendeu. Aí pra eu saber se lá atrás tá bom, se eu não vou ter que aumentar um pouquinho, eu vou esperar cair no próximo aqui, ó. Aí aqui ele já vai passar pro da frente, ó. Aí, ó, tá vendo que 2,5 já me atendeu, ó. Agora eu vou mexer aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês viram, eu parei a agulha aqui embaixo, ó. Eu vou vir aqui atrás e vou aumentar aqui pra vocês verem o que acontece lá. Eu vou aumentar, aumentei pro 3 aqui, ó. Tá vendo? Aí vocês notam que aqui, ó, ele já pegou bem na frente aqui do botão, ó. Bem na frente do furinho aqui, ó. Por quê? Isso aí no caso, ó, tá vendo? Mexendo lá atrás, o que acontece, ó. Tá vendo? Ó, conforme eu mexo lá, eu vou aumentar, ó. Ele tá empurrando, ó. Vocês veem que a agulha tá entortando, ó. Então isso, ó, tá vendo que ele tá se mexendo, ó? Então pra mim o 2,5 tá bom. Ah, fosse um botão que fosse, esse quadradinho do botão fosse maior. Então, eu iria escolher uma medida um pouquinho maior. Se tivesse raspando na parte interna lá, eu ia aumentar um pouquinho lá atrás. Mas aí no meu caso aqui, no 2,5 já atende. É assim, a questão é vocês regularem na mão, tá? Não tem pressa de querer ligar a máquina não, porque pegou no botão, a agulha vai espirrar e pega no rosto, é perigoso. Então aqui 2,5 me atende, beleza. Aí feito isso aqui, eu já vi que o 2,5 tá bom. Ah, dos dois lados não pegou. Aí sim vocês podem ligar a máquina, tá? Pode ligar a máquina para ele parar em cima, porque agora eu vou regular para colocar a chapinha de baixo aqui, beleza? Então vou ligar a máquina aqui, beleza. Eu desliguei de novo, o botão pulou, não tem problema não. Agora eu vou fazer a regulagem para pôr essa chapinha aqui de baixo, ó. Sabendo que o tamanho do botão já deu certinho, agora eu vou colocar, inclusive vou colocar essa aqui, que é mais justinha ainda. Se colocar assim, vocês veem que fica bem... É que meu dedo aqui tá... Pera aí. Deixa eu ver no contraste aqui se dá pra pegar. Tá vendo, ó? Tá bem justinho. Ou seja, a agulha vai passar em todos os cantinhos dessa chapinha. Vai ficar bem justinho. E a qualidade do serviço fica excelente. Vamos lá? Agora, vou colocar essa chapinha. Folguei aqui os parafusos. Coloquei aqui. Tá vendo? Ela tá solta, né? Aí eu vou, de novo, novamente, eu piso com ela desligada. Eu vou descer a agulha aqui, ó, na mão. Eu tô descendo na mão, tá, gente? Lembrando, ou vocês podem abrir aqui, ó, e rodar assim, ó, na mão é pra frente, tá? Sentido horário. Porque rodando lá na mão, ó, eu vou rodar na mão lá, ver se dá pra pegar, ó, ela desce, tá vendo? Ou vocês podem vir aqui embaixo, ó. É o que eu faço aqui, que às vezes no vídeo vocês vão ver. Eu seguro na correia aqui e vou rodando ela. Entendeu? Vocês podem escolher, o que ficar mais fácil para vocês. Beleza. Aí eu vou descer a agulha aqui rodando sentido horário até a agulha descer, tá? Ó, vocês viram que aqui eu desci devagar, ela pegou na chapinha, a chapinha tá solta ainda. Ó, por isso a importância de tirar aquela mola, tá vendo que isso aqui fica solto, ó?
Aí fica, ó, tá vendo? Fica bem mais fácil de você mexer. Se tivesse com essa mola aqui, ó, que eu tirei que eu tirei aqui dessa lateral, se ainda tivesse com essa mola, ele pressiona esse bracinho para baixo e fica ruim de regular aqui. Por isso que eu prefiro tirar ela. Então vamos lá. Deixar a agulha, ó, coloquei a agulha embaixo. Aí não precisa ser lá embaixo não, é só para eu ter uma referência, para eu saber. Aqui, ó, é o primeiro que ela desce. Então, por exemplo, na hora que você pisa, o primeiro ciclo da máquina, ela desce primeiro naquele cantinho lá, vai para o outro, para lá, depois que ela vem para frente e faz isso aqui, esse movimento. Então, como ali o primeiro é minha referência. Então, eu vou pegar aqui, ó. A agulha tá embaixo, né? Aí eu venho aqui, levanto um pouquinho aqui, eu vou encostar aqui, ó, bem no cantinho, ó. Deixar só uma folha ali, ó, para não pegar. Porque vai ficar bem justinho. Então, ó, por exemplo, ajustei aqui. Aí eu vou dar só uma encostadinha no botão lá. No botão não, perdão, no parafuso. Vou dar só uma encostadinha. Só para eu conferir o outro lado, porque aqui foi só o primeiro, tá? Só para ver se do outro lado não vai pegar. Entendeu? Então essa aqui é... Beleza, encostei. Agora eu vou continuar rodando para a agulha ir pro outro lado. Ó, ela vai levantar e vai pro outro lado, ó. Vocês notam que ficou, ainda teve uma sobrinha lá, tá vendo, ó? Aqui, ó. Quer ver, ó? Desse lado aqui, ó. Ainda ficou uma brechinha, ou seja, tá ótimo. Tipo, ainda sobrou. Se eu quiser ainda trazer ela um pouquinho mais pra cá, porque ela ficou muito justo, eu ainda posso. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou soltar de novo um pouquinho aqui a porca. É parafuso 8 aqui, tá, gente? Aí eu vou trazer um pouquinho pra cá, porque eu sei que eu tenho uma margenzinha de erro lá. Beleza. Vou encostar de novo. Tá. Aí eu vou continuar rodando aqui, ó. Tá vendo? Aí você vê que do lado de cá também já deu um espacinho, ó. Não tá tão justo, ó. Então, maravilha, ó. Tá vendo, ó? Ficou o espaço dos dois lados. Beleza, vou fazer esse ciclo, vou continuar rodando. Aí agora ela vai pro ciclo da frente, tá? Como é 4 furos, ela vai pro ciclo da frente. Aí, ó, tá vendo, ó? Ó, aqui já não precisa nem mexer, ó. Ficou certinho, ó. Tá vendo? Que não... Ó, lateralmente aqui eu vou mostrar pra vocês verem. Tá vendo, ó? Tem um espação ali, ó, ainda. Entendeu? Então, tá vendo que a agulha lá, ó, esse espaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu puxar a agulha aqui com a mão, ó, ela não tá pegando aqui, ó. Dá uma desfocada aí. Aqui, ó. O importante é ela não pegar aqui. Então, beleza. Aqui deu certo. Continuar rodando. Ok. Deu certo aqui. Aí pode apertar agora para firmar os parafusos lá. Tá bom? Agora eu vou apertar para poder já ficar a ponta de... Pronto para trabalhar. Então, ó, dá uma encostada. Não precisa apertar, só dá uma encostada. Aí, encostou. Beleza. Encostou aqui. Tá. Agora, colocar essa mola de volta. No caso da Brother, essa mola é o seguinte, ela é meio chata, porque ela tem um pivôzinho aqui, ó, dentro da mola, e tem a mola, e ela tem uma certa pressão. Então, se você for colocar aqui assim, ó, ela não vai, de bico, ela não vai, ela é meio chata, porque aqui essa parte de cima que ela fixa, imagina que vocês estão colocando ela aqui, e o furo é aqui, na ponta do meu dedo, onde encaixa isso aqui, esse pivôzinho. O furo é aqui. Só que quando vocês encaixam ela de frente, o furo aqui é pequeno. Então ela fica querendo bater fora do furo lá. A casinha da mola é de um jeito e o furo aqui é de outro. Então o que eu falo para vocês fazer? Quando você estiver encaixando, força a mola para cá. Pro lado de cá. Assim. Porque aí essa ponta vem junto e a ponta vai pro lugar certo. Então, ó, com esse dedo aqui do lado de trás, vocês colocam ela no furo dela aqui. Aí força a mola pra cá, pro lado oposto, tá vendo? E aí vocês escorregam o pezinho aqui, ó, até ele travar na casinha dele. Porque ele tem um pontinho aqui, ó. Ele tem uma bolinha aqui que ele encaixa. Que é essa parte aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma... como se parece uma esferinha. E ele encaixa aqui. Então vocês colocam ele lá. Com a mão esquerda forçando pro lado oposto. Aí vocês vêm aqui e fazem assim, ó. Travou. Aí vocês podem ligar a máquina. Pode ligar a máquina normalmente. Que aí já regulou, né? Então não tem perigo de a agulha pegar nessa chapinha e quebrar. Beleza. Agora é só passar a linha e trabalhar. Bom, esse vídeo aí foi essa regulagem, que era assim,
para os iniciantes, repito, isso aqui vai cair, esse vídeo vai cair no playlist para os iniciantes, tá? E poxa vida, às vezes a pessoa compra a máquina, não está familiarizada, é umas coisas, é um ajuste assim, relativamente fácil, mas para quem já está no dia a dia, né? Para quem está começando. E aí tem esse LEDzinho aqui, ó. Esse LEDzinho aqui é um laser, tá, gente? Isso aqui, às vezes você vai pegar uma roupa que você tem só vai botão na roupa, né? E você fala, puxa vida, eu vou ter que colocar na mesa para marcar. E esse laserzinho aqui, ó, ele ajuda muito. Porque uma vez que você acende ele, ele faz a marcação na roupa. Ele acende o feixe de laser na roupa. Então, para você faz a marcação, você prega o botão, leva até o laser, a marca do laser. E você regula. Para cá, você solta um pouquinho aqui. Horizontal e vertical você consegue regular, tá, gente? Esse laser aqui não é vendido com essa finalidade. Isso aqui é um laserzinho que você acha, até nos camelozinhos tem. Tipo, molecadinha brincar. Eu adaptei ele para fazer isso aqui. Se você tiver interesse aí como é que faz isso aqui, se vocês não tiverem ideia, fica a dica do laser. Mas se vocês falar, poxa vida, eu não sei como é que faz isso aqui, porque ele vem com as baterias, né? E aqui ele está convertido para energia, para uma fontezinha que, né, você vai usar em tempo contínuo. Se vocês quiserem dica aí como é que faz isso daqui, alguma coisa, vocês comentam aí no vídeo que a gente faz um vídeo só ensinando a fazer isso aqui. Não é difícil, tá? Não precisa eletrônica, não. A gente... É bem simples de fazer. A gente faz um videozinho rapidinho fazendo esse laserzinho aqui, tá? O que vocês usam aqui para fazer esse esquema aqui? Porque é muito bom. Inclusive na botoneira é bom. Se você estiver na própria caseadeira dá para fazer. Se você for precisar para um distanciamento, alguma coisa, dependendo do que for. Até na reta mesmo. Ajuda muito. Tá bom, gente? Então vocês deixem aí no comentário, beleza? Falou, gente. Esse é o vídeo de hoje, hein?